Então tá, rapaziada do Mundo História, estamos aqui de volta com mais uma aula do regime militar. É a nossa terceira aula. Tu pode ver a primeira e a segunda aula aqui, se tu não acompanhou no nosso canal. Nas aulas anteriores eu expliquei o contexto para você, expliquei as características gerais e hoje nós vamos estar trabalhando nessa videoaula sobre a formação realmente da ditadura militar no Brasil. O processo que durou 21 anos nunca se colocou como ditadura, ele não se revelava como tal, se dizia Revolução de 64, mas ele foi recrudescendo, tá? É um regime que vai aumentando, até que tu chega no final dos anos 60 e aí tu tem um regime ditatorial no país. Tu começa com os 10 dias que antecedem o Castelo Branco, onde que nós temos um intervalo entre o Jango e o Castelo Branco, de 1º de abril a 11 de abril de 1964, quando teve uma junta militar que, após derrubar o João Goulart, eles assumiram o poder e estabeleceram o ato institucional de número 1, tá? O que o AI-1 trazia? O AI-1 ele previa uma eleição indireta de presidente, obrigando o Congresso Nacional a se reunir e escolher um presidente que vai ser o Castelo Branco. Quando esse Castelo Branco assumir, o AI-1 também tinha previsto para ele o poder do presidente cassar mandatos, suspender direitos políticos e demitir funcionários públicos. Para que isso? Porque o presidente ia começar a fazer o processo da limpeza política que os militares queriam fazer no Brasil. Sim, eles diziam que estavam combatendo o comunismo, a corrupção, e por isso tinha que ter um processo de depuração, um processo de limpeza. E o Castelo Branco realmente, rapaziada, ele começa a fazer essa limpeza. O que ele faz? Ele fecha sindicatos, ele fechou a Uni, ele acabou demitindo funcionários públicos e dá início então a esse processo aí que eles julgavam necessário para limpar o Brasil, para purificar o Brasil. Mas ao mesmo tempo, moçada, o Castelo Branco ele faz o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, né? O PAEG já é o plano para dar a base daquilo que os militares queriam, cortar os gastos, aumentar as tarifas públicas e começar a preparar o Brasil para receber depois os investimentos estrangeiros, que é o grande ideal dos militares aí e que vai mais tarde gerar o milagre econômico brasileiro, certo, rapaziada? Mas o governo do Castelo Branco, que durou de 64 a 67, ele era um governo inicialmente que ia durar 1 ano. Como os militares julgaram que fosse necessário, eles ampliaram para mais 2 anos e foram fazendo outras modificações através de atos institucionais. Tu sabe que o ato institucional é o grande elemento do presidente, é o grande poder que os presidentes militares tinham para ir modificando a estrutura política do Brasil e fazendo as alterações que eles julgavam necessárias. Então, em 1965, veio o AI-2, a extinção dos partidos políticos, e logo adiante um complemento ao AI-2, que é a formação do bipartidarismo. Teríamos para o país 2 partidos apenas, a Arena e o MDB. A Arena era o partido pró-militar, o MDB seria o partido de uma oposição. Mas, gente, que oposição? Os caras realmente de oposição, eles estavam afastados. Os caras foram caçados, muita gente que se opunha ao golpe militar acabou sendo presa de início. Então a oposição que existia no MDB era uma oposição light, uma oposição consentida, né? A oposição que os militares queriam. Para quê? Para dizer que existia democracia no Brasil, tá? O ato institucional de número 2 estabeleceu o bipartidarismo e também trouxe as eleições indiretas para presidente. Veja, o AI-1 previa uma eleição indireta para presidente. O AI-2 diz que as eleições daqui para diante serão sempre indiretas até que se revogue o AI-2. Certo, rapaziada? Então começa esse processo de eleição indireta. Em 66, o processo de eleições indiretas ele é ampliado através do AI-3. Existirão eleições indiretas nos estados. Você não vai escolher o governador, é a Assembleia Legislativa Estadual que vai escolher o governador, nem o prefeito da capital, que vai ser escolhido pelos vereadores, e nem o prefeito das grandes cidades, que eles chamavam de as cidades de segurança nacional. O que eram essas cidades? Cidades de fronteira, cidades com grande contingente militar, né? Qual é a lógica da eleição indireta? Veja você que a eleição indireta é uma forma de depurar a escolha de candidatos. Não é fácil controlar 90 milhões de pessoas que o Brasil tinha na época. Mas o que essas pessoas, os eleitores, poderiam fazer? Escolher deputados e senadores, escolher o poder legislativo. O legislativo, através da formação de um colégio eleitoral, escolheria o presidente. A situação semelhante aconteceria nos estados e municípios, onde o legislativo escolhia o executivo. O que acontece?
É mais fácil controlar uma centena de deputados e senadores, um pouco mais do que isso, do que controlar 90 milhões de pessoas. Aí nós temos um princípio importante da ditadura, mas os caras diziam. Tu vê, ó, nós não temos ditadura aqui no Brasil. Nós temos aqui no Brasil um regime democrático, nós só depuramos. As pessoas escolhem os senadores e deputados e depois os senadores e deputados, que já são representantes do povo, escolhem o presidente. Mas aí, moçada, o que acontece é o seguinte, ó, dentro dessa proposta de atos institucionais, muita gente começou a reclamar. Não temos Constituição no Brasil mais, por que os militares estão criando atos institucionais? São leis novas que se sobrepõem à Constituição. E justamente nessa queixa é que os militares, no governo do Castelo Branco ainda, vão criar o Ato Institucional de número 4, né? O AI-4 de 1967 é o que está vinculado à Constituição de 67. Eles, através do Ato Institucional, ordenam que o Congresso Nacional vote, na verdade, e aprove a Constituição nova, que englobava os atos institucionais. Essa era uma tentativa de dizer que o regime militar ele continuava democrático. Quando a gente, na verdade, está observando que os militares estão se assenhorando do Brasil, estão mandando através das eleições indiretas, através da cassação de mandatos, através de tudo que os atos institucionais estavam impondo e agora estavam na Constituição. Termina o governo do Castelo Branco e vem o governo do Costa e Silva, de 1967 a 69. Costa e Silva já faz parte do grupo que a gente chama de linha dura, os militares que são um pouco mais rigorosos. Pede pra sair! Pede pra sair! E os militares, inclusive, que lá no final do regime não queriam acabar com o regime militar. Só que o Costa e Silva vai começar a ter algum enfrentamento popular, porque muita gente estava falando o seguinte, ó, pô, eu achei que era só um governo militar, agora já ficou outro, vai ficar até quando isso aqui? Eu vou reclamar. E aí a população começou a reclamar. Aí você vai começar a observar algumas greves operárias, né? Você vai começar a observar algum movimento de estudantes, você vai observar a criação de uma frente ampla política, que englobava inclusive alguns caras que eram inimigos políticos entre si, como o Juscelino Kubitschek e o Carlos Lacerda, que vão acabar fazendo uma parceria dentro da frente ampla. Você vai observar movimento estudantil, passeatas. Nós começaremos a ter inclusive alguns confrontos entre estudantes que eram inimigos do regime militar e estudantes que eram apoiadores do regime militar. Foi aí que aconteceu a famosa Batalha de Maria Antônia. Esta Batalha de Maria Antônia era uma batalha que acontece entre estudantes da USP, né, que eram contrários ao regime militar, e estudantes da Mackenzie em São Paulo, onde que esses estudantes acabam se colocando em conflito. Na Mackenzie, inclusive, se criou o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, e o pessoal da filosofia e de outros cursos da USP entraram em oposição e os caras se quebraram a pau. Começa a existir uma série de agitações, movimento estudantil, movimento político, e aí no meio, rapaziada, é que vai acontecer o assassinato, a morte do jovem Edson Luiz, estudante secundarista que participava de um protesto no Rio de Janeiro. O funeral dele já contou com aproximadamente 50 mil pessoas, e dali eles já organizam a Marcha dos 100 mil ou a Passeata dos 100 mil de 1968. A Passeata dos 100 mil, ela faz parte de um grupo importante de manifestações dessa época contra o regime militar que estava se recrudescendo. Aqui nós temos inclusive a imagem, ó, a Passeata dos 100 mil, a baixa ditadura, o povo no poder. E muita gente importante, Caetano Veloso, Sou eu. Gilberto Gil, até a presidente Dilma acabou participando, se envolvendo, e muitos intelectuais e políticos estavam nessa passeata. O povo começa a se queixar da ditadura militar. E aí, gente, é praticamente lei da física, né? Ação e reação. O povo age contra o governo e o governo reagirá contra o povo. Do que eu estou te falando? AI-5. O ato institucional número 5 de dezembro de 1968 do presidente Costa e Silva. Ele recrudesce o regime, né? O AI-5, na verdade, é visto como a reação ao deputado Márcio Moreira Alves, deputado que, inclusive, dentro do Congresso Nacional, sugeriu o boicote ao desfile do 7 de setembro daquele ano. O governo estava indignado com toda a reação política popular e criou o AI-5, onde que se suspendia o habeas corpus, tu não podia mais ser julgado em liberdade, onde que o presidente poderia intervir diretamente nos estados e municípios, e o presidente, inclusive, ganhou o poder de decretar recesso no Congresso Nacional
Nacional, podendo legislar durante esse recesso. O regime militar ganhava ares de ditadura. O presidente Costa e Silva, porém, rapaziada, ele não conseguiu aproveitar exatamente o seu AI-5 porque teve um derrame cerebral em 1969, no início do ano, e deveria ser substituído pelo seu vice, Pedro Aleixo. Porém, Pedro Aleixo era civil, eles não vão aceitar o civil, vão colocar uma junta militar de novo e fazer uma escolha às pressas de novo presidente, que será o Emílio Médici. Emílio Médici, o campeão da ditadura. O auge da ditadura do Brasil, os anos de chumbo, né? Esse período aí em que, na verdade, o Médici, ele usa já de toda a parafernália que a ditadura deixou para ele, os atos institucionais, ele usa dos órgãos de repressão para abafar a oposição ao regime. E foi justamente uma época que apareceram guerrilhas, apareceram movimentos, e rapaziada, hoje nós sabemos disso, tá? Mas naquela época a população estava alheia, a população estava por fora disso aí, porque acontecia o seguinte, ó, estava o DOPS nas ruas, Departamento de Ordem Política e Social, estava o Serviço Nacional de Informações, o SNI, de espionagem, vigiando todos os movimentos contrários ao governo, a OBAN, Operação Bandeirantes, que torturou muita gente nos porões da ditadura. Nós temos aí outros órgãos de repressão e aí, moçada, a coisa tá complicada. É a época que você via os censores do governo dentro dos jornais, dentro da TV, nos rádios, e de repente saía aquela página de política do jornal, uma página de política completinha ali no canto. Receita de bolo de laranja. Deus do céu! Era uma notícia que tinha sido censurada. Nessa época aqui, nós tivemos um grande deslocamento de tropas, por exemplo, para ir combater a guerrilha do Araguaia lá na região do Amazonas. 10 mil soldados brasileiros, a segunda maior movimentação do exército brasileiro no século XX, que só perdeu para a ida à Segunda Guerra Mundial, aconteceu para ir combater a guerrilha do Araguaia. Ninguém ficou sabendo na época porque não podia se falar isso nos meios de comunicação. O que se falava apenas é que o Brasil era o país do futuro, que o Brasil agora era potência, que o Brasil era o país que mais crescia no mundo, que o Brasil até o ano 2000 ia ser a maior potência econômica do mundo. Nós estávamos vivendo a época do milagre econômico brasileiro. O milagre econômico brasileiro que fez a propaganda do regime militar. O milagre econômico brasileiro que a gente já falou na outra aula, né? Então, se tu não sabe do milagre econômico, clica aqui, ó. Eu falei nessa aula 2, o milagre econômico brasileiro. Gente, esse milagre era basicamente feito em cima do arroz salarial, da abertura para empresas estrangeiras, e o Brasil exportava bastante. Esse milagre, ele vai se esgotar a partir de 73. O que ocorreu em 73? Em 1973, rapaziada, nós tivemos a crise do petróleo, desorganiza toda a economia internacional, nós tivemos uma crise capitalista naquele momento e morre o milagre econômico brasileiro. Estava terminando o governo Médici e naquela época também estava terminando o milagre econômico. Por isso o próximo presidente, que é o Ernesto Geisel, que assumirá em 1974 e ficará até 79, aqui ó, Ernesto Geisel, 74 a 79, ele é o presidente do início do processo de abertura do regime militar no Brasil. Estou falando para você do processo de abertura política, abertura lenta, gradual e segura. Tá? Esse processo aqui, rapaziada, é o que já é marcado pelo desmantelamento dos órgãos de repressão, o fim do AI-5, o fim da censura prévia. Claro, rapaziada, ó, aí tu entende, dentro de uma lógica, por que os militares estão fazendo isso? Eles vão dizer que tinham feito tudo que era possível já para o crescimento do Brasil e que era hora deles lentamente voltarem aos quartéis. Então realmente acontecia um processo de abertura política no país. Agora, se tu olhares para esse rapaz aqui, Vladimir Herzog, tu vai ver que a abertura não era tão segura assim, tá? Vladimir Herzog é ainda uma das vítimas do regime militar que morre durante o governo do presidente Ernesto Geisel. Nessa época aqui também nós temos alguns retrocessos dentro do processo de abertura, entre aspas, que está acontecendo, que é o seguinte: a Lei Falcão, por exemplo, de 1976, era uma espécie de censura dentro da propaganda eleitoral política. O que acontecia? Se você fosse candidato, e as pessoas, observem, as pessoas usam muito o horário político para criticar o governo, mas se você fosse candidato naquele momento, não podia. Ia aparecer na TV uma foto tua, iam ler o teu currículo, iam ler algumas propostas que o governo tinha aprovado e que fossem lidas. Se aparecesse no rádio, mesma coisa, a tua foto aparecia lá. Tua foto aparecia lá? Não.
Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Dentro desse contexto aqui que a gente também está trabalhando, moçada, acontecia o pacote de abril de 1977. Ampliaram o mandato de presidente para 6 anos. Era 5, foram para 6 anos. E criaram também a figura do senador biônico. O que é o senador biônico? 1/3 do Senado escolhido pelo Congresso Nacional. Não era a eleição direta. Né? A eleição indireta, agora pelo pacote de abril, chegava também a 1/3 do Senado. Isso ainda fazia parte do regime militar controlando as eleições. Certo, rapaziada? Em 1979, rapaziada, quem estava chegando ao poder aí, o último presidente do período militar, o João Batista Figueiredo, que governará até 1985. Continua o processo de abertura lenta, gradual e segura. Nesse período aqui a gente destaca com grande ênfase a anistia, né? O perdão aos inimigos políticos do regime militar. A anistia que permitiu que muita gente que antes era perseguida pudesse voltar à vida pública. Alguns tinham fugido do Brasil, como o Leonel Brizola, como o Chico Buarque de Holanda, como o próprio Caetano Veloso. Sou eu. Já que eu falei do Caetano Veloso, lembrei agora de uma situação que é importante de destacarmos, tá? Nós temos uma época que músicas eram feitas para driblar a censura, né? Driblar a ditadura militar. Uma delas, por exemplo, a gente não percebe que foi feita para Caetano, né? Aquela música lá de Roberto Carlos, que muita gente também não sabe que é dele. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, o sorriso e a vontade de ficar mais um instante. Olha só, debaixo dos caracóis, o sorriso e a vontade de ficar mais um instante. É para Caetano. Caetano com aqueles cabelos, né, encaracolados. Teve que fugir do Brasil mesmo querendo ficar, porque era perseguido pelo regime ditatorial brasileiro. Mas a anistia agora permitia a volta de Caetano. Tá? O que acontece também, moçada, e a gente deve observar do processo de anistia, que ela é uma faca de 2 gumes. Se ela dá liberdade para os inimigos políticos do regime militar, ela perdoa os crimes deles, ela também está perdoando os crimes cometidos pelo regime militar. Então, a anistia é um processo bastante complexo e complicado que perdoa muito o crime do regime militar aqui dentro do Brasil também. Dentro dessa proposta de transformação, o fim do bipartidarismo também aparece. Aí nós temos de novo o pluripartidarismo no Brasil. Vão surgir partidos como o PMDB, o PT, o PDT. Nós temos aí todo um processo de fim das eleições indiretas em estados e municípios. E rapaziada, todo um movimento sindical também surgindo aí no início dos anos 80, principalmente aquele movimento sindical do ABC Paulista, onde apareceu a figura do antigo presidente do Brasil, o Lula, né? Dentro disso aqui que a gente está falando, moçada, o regime militar ia cada vez mais enfraquecendo, faltavam poucas coisas, como por exemplo, faltava existir eleição direta para presidente. E foi por isso que nasceu em 1984 a campanha Diretas Já. Queremos eleições diretas para presidente já. E aí, rapaziada, tem toda uma campanha a nível de Brasil, promovida por políticos, passando por comícios, passando por um recolhimento de assinaturas, um grande abaixo-assinado, pedindo que o Congresso Nacional aprovasse as eleições diretas para 1985. Porém, no dia da votação da emenda Dante de Oliveira, que era a votação que ia estabelecer as eleições diretas para 1985, ocorreram coisas sinistras em Brasília. Pessoas começaram a ser presas, ocorria desordem social, os militares apareceram em Brasília, alguns deles inclusive foram ver a sessão onde ia ser votada a emenda Dante de Oliveira, e a emenda Dante de Oliveira foi reprovada. Nós não teríamos eleições diretas no Brasil em 1985. Em 1985 nós tivemos sim a última eleição indireta, que mesmo sendo indireta, marcou-se pela vitória da oposição ao regime militar. Quem venceu as eleições foi Tancredo Neves, né, de oposição, que derrotou o candidato dos militares, Paulo Maluf. Sim, nós quase tivemos Paulo Maluf como presidente do Brasil. E aí, rapaziada, o que aconteceu é que o regime militar se encerrava aqui. Tancredo Neves acabaria não assumindo. Aliás, quem assumiu a presidência da República foi um antigo aliado dos militares, José Sarney,
agora vice de Tancredo Neves, em tese um inimigo do regime militar, mas de fato um antigo membro da Arena. Mas era o fim de um regime militar, um regime onde 5 presidentes militares governaram o Brasil, e agora começávamos a nova república que vem de 1985 em diante. Mas esse é um assunto para uma outra conversa, para uma outra aula. Um grande abraço, a gente se vê por aí e principalmente aqui na internet. Um abração!